Por mais que a tecnologia avance e nós tentemos nos precaver, acidentes continuam sendo inevitáveis em vários setores da nossa vida no planeta Terra. Infelizmente, alguns acidentes são muito mais trágicos do que os outros, com alguns deles beirando o absurdo, parecendo terem saído de histórias de terror. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! No dia 9 de agosto de 2024, um terrível acidente aéreo chocou o Brasil. Um avião da Voepaz, voo 2283, que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, por volta das 13h30. A aeronave, modelo ATR-72-500, levava 62 pessoas a bordo. Infelizmente, ninguém sobreviveu. A tragédia deixou famílias em luto e autoridades em alerta. A Força Aérea Brasileira e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, também conhecido como CENIPA, estão investigando o caso. Eles já recuperaram a caixa preta do avião, que contém gravações de voz e dados do voo, o que ajudará bastante para descobrirmos o que causou esse acidente. Em breve, as autoridades divulgarão um relatório detalhado para o público, mas, por enquanto, nos resta apenas aguardar. O avião caindo! O avião caindo! Caiu! Segundo os especialistas, uma das hipóteses mais fortes sobre a causa desse acidente foi a formação do gelo nas asas da aeronave. Enquanto estava no ar, o ATR-72-500, que é conhecido por ser sensível a condições de gelo, enfrentou temperaturas extremas de 60 graus Celsius negativos. O Ministério Público do Trabalho também está investigando responsabilidade da Voepaz no acidente. Uma ponte lá na Índia, no estado de Bihar, está sendo construída há 9 anos e, por incrível que pareça, recentemente ela desabou pela 3ª vez. A ponte de 4 faixas sobre o rio Ganges, em construção desde 2014, voltou a desabar no distrito de Bhagalpur, Bihar, em agosto de 2024. Esta é a 3ª vez que a estrutura entre os pilares 9 e 10, que ligam Sultanganj e Agawani Ghat, cai nas águas do rio, com um custo já atingindo quase 20 milhões de reais em reparos. O projeto deveria conectar as cidades da região e aliviar o trânsito, mas tantos acidentes geraram sérias dúvidas sobre o destino desta obra. O primeiro desabamento ocorreu em abril de 2022, causando espanto na população. Já no segundo acidente, em junho de 2023, a população começou a se revoltar com possibilidades de negligências do governo. No entanto, não está claro se os problemas identificados foram resolvidos antes do novo colapso. As autoridades locais, incluindo o ministro-chefe de Bihar, ordenaram uma investigação para apurar as causas do acidente. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um momento dramático em que a ponte, com 3 quilômetros de extensão, colapsa de forma espetacular, enquanto pessoas na margem do rio gritam e filmam a cena. A única parte boa de toda essa história é que, apesar das imagens chocantes, não há relatos de feridos. Um morador da cidade de Springville, nos Estados Unidos, passou por momentos aterrorizantes após uma tempestade devastadora. Jay Kelly, o morador em questão, quase foi esmagado quando o teto da sua garagem desabou sobre seus carros. A cena registrada por uma câmera de segurança da sua rua mostra Jay caminhando tranquilamente pelos veículos segundos antes do acidente, alheio ao perigo que estava correndo. Jay contou que, ao sair do carro, ouviu um som estranho que parecia de rachadura se formando. Curioso, ele se aproximou para verificar e foi surpreendido por um gatinho miando no telhado. Foi o tempo exato dele se afastar e escapar da tragédia. A garagem, que contava com vários painéis de energia solar instalados em seu telhado, havia sido danificada pela tempestade do dia anterior e estava prestes a desmoronar. Se não fosse pelos miados daquele gatinho, Jay poderia ter se machucado gravemente. O gato acabou se tornando o herói do dia. Apesar dos danos materiais em seus veículos, o morador ficou grato por ter saído ileso. Em uma manhã corriqueira de uma cidade americana, na Califórnia, Samuel Akiwas, de 67 anos, estava se preparando para mais um treino na academia Anytime Fitness, quando de repente um carro invadiu o local e o atingiu, deixando todos perplexos.
O episódio, ocorrido no dia 29 de março de 2019, foi registrado pelas múltiplas câmeras de segurança do estabelecimento. Era por volta das 5h45 da manhã e Samuel, um ex-maratonista, estava sobre a esteira se preparando para iniciar a atividade física. No entanto, tudo mudou em questão de segundos, quando o veículo atravessou a enorme janela de vidro da academia, arrastando os equipamentos que milagrosamente protegeram Samuel. O impacto fez com que a esteira lançasse Samuel contra o chão, resultando em um ferimento leve no nariz, além de cortes superficiais no seu corpo, causados pelos estilhaços de vidro. Ainda impressionado com o acidente, Samuel conta na entrevista que foi como se tivesse ouvido uma bomba explodindo. A motorista do veículo tentou fugir do local, mas foi impedida por um policial que estava de folga. Enquanto isso, Samuel foi levado até um hospital próximo, onde recebeu curativos e recebeu alta. Um acidente terrível assustou os trabalhadores de uma fábrica na região central da Tailândia, quando uma bobina de aço de 3 toneladas caiu sobre as pernas de um operário. Uma câmera de segurança registrou um momento chocante no dia 3 de agosto de 2020, em uma fábrica de peças industriais da cidade de Samut Prakan, mostrando a hora em que um operário, ao manusear as enormes bobinas com um guindaste, foi surpreendido por uma delas, que tombou diretamente sobre suas pernas. Em desespero, ele tentou empurrar o metal pesado enquanto gritava por socorro. Felizmente, um colega de trabalho que passava pelo local ouviu os gritos e correu para ajudá-lo. Outros funcionários se juntaram ao resgate, conseguindo retirar o peso que o prendia. O homem foi imediatamente levado ao hospital. Mais tarde, quando foi indagada sobre o peso, a polícia informou que o acidente está sendo tratado internamente pela fábrica e pelo próprio trabalhador, não havendo necessidade de levantarem uma investigação. Um acidente bizarro aconteceu em Tiantai, no leste da China. Um caminhão-tanque de cimento foi literalmente engolido por um buraco que se abriu de repente no meio da rua. O caso ocorreu no final da tarde do dia 29 de maio de 2016, quando câmeras de trânsito registraram tudo. O chão simplesmente cedeu enquanto o caminhão passava, partindo o veículo ao meio e deixando todos ao redor em choque. O motorista, em um ato rápido de reflexo, conseguiu escapar do veículo antes que a situação piorasse. Ele saiu correndo e se afastou da cena, evitando ferimentos. O acidente sinistro logo se espalhou pelas redes sociais chinesas, junto com outros vídeos mostrando a dificuldade em retirar o caminhão de dentro do buraco. Um enorme guindaste precisou ser acionado e, mesmo assim, quase não conseguiu retirar o carregamento do caminhão do abismo. A terra por baixo do asfalto foi cedendo com o tempo, e quando o caminhão extremamente pesado com um carregamento de toneladas passou por ali, causou o acidente. Por sorte, nenhum outro veículo foi afetado pelo acidente. Um acidente inacreditável aconteceu em Spring Township, uma cidade americana da Pensilvânia, deixando 2 policiais em uma situação de extremo perigo. A cena, digna de um filme de ação, foi capturada por uma câmera instalada dentro da viatura. Tudo começou quando um carro se aproximava da viatura estacionada no canteiro central da rodovia. De repente, um pneu se soltou do veículo em alta velocidade e veio quicando diretamente em direção à viatura. O impacto foi violento, estilhaçando o para-brisa e deixando a frente do carro completamente destruída. A câmera corporal de um dos policiais dentro da viatura também registrou os estragos. Apesar do choque e dos danos impressionantes, os policiais e o motorista da caminhonete saíram ilesos. Quando o chefe do departamento, Eden Saliwards, publicou os vídeos nas redes sociais, comentou sobre o acidente, agradecendo pela proteção divina que garantiu a segurança de todos os envolvidos. Um acidente horrível chocou a cidade de Belouzovo, na Rússia, quando uma funcionária de uma fábrica de aves perdeu a vida de forma trágica. A mulher foi puxada para dentro de um moedor de carnes industrial após sua mão ficar presa em um dos equipamentos. O acidente aconteceu enquanto a trabalhadora movia pedaços de frango de uma esteira para outra. Infelizmente, a situação se agravou rapidamente e a funcionária foi sugada pela máquina. Seus colegas que correram ao local ao ouvirem seus gritos de desespero não conseguiram salvá-la a tempo.
Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, a vítima morreu instantaneamente devido aos ferimentos graves. As imagens de segurança capturaram um momento devastador que revelou a falta de dispositivos de proteção na máquina, permitindo acesso livre às partes giratórias. A tragédia trouxe à tona uma série de falhas de segurança na fábrica, que passou a enfrentar uma investigação rigorosa. A negligência pode resultar em ações judiciais tanto contra a fábrica quanto contra a empresa responsável pela contratação dos trabalhadores, que também está sendo investigada. Tânia Pardazzi, uma jovem canadense de 21 anos, conhecida por sua alegria contagiante e popularidade nas redes sociais, morreu em um acidente de paraquedismo no dia 27 de agosto de 2022. A influenciadora, que contava com quase 100 mil seguidores em suas plataformas, estava realizando um salto solo de treinamento ao norte de Toronto quando a tragédia ocorreu. Segundo a Skydive Toronto, empresa responsável por fornecer o treinamento para Tânia, que colaborou com as autoridades durante a investigação do acidente, a garota ativou o paraquedas principal em uma rotação rápida a uma altitude muito baixa, ou seja, não houve tempo para que seu paraquedas reserva pudesse inflar. Com a falha em seu paraquedas principal, o erro fatal levou a ferimentos graves que causaram sua morte instantânea. Tânia Pardazzi era estudante na Universidade de Toronto e também era modelo, ex-candidata ao Miss Canadá e integrante do time de líderes de torcida da sua universidade. A tragédia chocou amigos e seguidores que prestaram homenagens. Quem já assistiu aquela cena horripilante do filme de terror Premonição vai se lembrar das imagens ao ver o que aconteceu nesse acidente com uma Range Rover na Irlanda, que foi atingido por uma enorme placa de sinalização que literalmente atravessou o veículo. Como que essa placa foi se enfiar no carro? Aparentemente, o condutor perdeu a atenção da estrada e bateu em um poste onde a placa estava. A destruição no para-choque dianteiro indica que o veículo deve ter colidido com força considerável, lançando a placa sobre seu próprio carro. O choque foi tão violento que a placa atravessou o lado do passageiro do carro. Felizmente, o motorista não se feriu e não havia outra pessoa a bordo do veículo no momento do impacto. As imagens do acidente foram compartilhadas em uma página da internet dedicada a motoristas imprudentes e rapidamente viralizaram, lembrando aos motoristas que prestar atenção no volante é muito importante, principalmente quando se está dirigindo em alta velocidade nas rodovias. Um acidente inusitado ocorreu na cervejaria Back Channel Brewing, situada na cidade americana de Spring Park, no Minnesota. Na ocasião, um funcionário da cervejaria foi derrubado no chão por um potente jato de cerveja que explodiu de um dos tanques de armazenamento. O incidente aconteceu na manhã do dia 23 de janeiro de 2024 e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. No vídeo, é possível ver o trabalhador tentando manusear o tanque quando, de repente, a cerveja começa a jorrar com força, empurrando o funcionário para trás. Ele cai no chão completamente ensopado, mas se levanta e tenta conter o líquido que continua a jorrar. Outro colega aparece para ajudar, mas o vídeo é encerrado antes de vermos como conseguiram resolver a situação. Felizmente, ninguém se feriu no ocorrido, que logo se tornou viral na internet. O vídeo, postado na página da cervejaria, já conta com milhões de visualizações, o que serviu de publicidade. Após a viralização, seus estoques de IPA esgotaram em um piscar de olhos. Um acidente assustador aconteceu em Hokkaido, no Japão, quando o esquiador neozelandês Sean Thomas caiu em uma cachoeira que estava escondida pela neve. O episódio, ocorrido em 4 de março de 2024, foi registrado pela câmera de ação acoplada ao capacete de Sean, capturando o momento aterrorizante em que ele despenca em um buraco de 6 metros de altura, onde a água de uma nascente natural jorrava intensamente. No vídeo, que se espalhou como fogo em palha seca pelas redes sociais, Sean é visto lutando para sair das águas congelantes enquanto tenta escalar as rochas escorregadias ao seu redor. Apesar do perigo extremo, ele conseguiu se salvar sem sofrer ferimentos. Após o acidente, Thomas compartilhou o vídeo em sua conta no Instagram, onde brincou com a situação, dizendo que a água estava quentinha. Ele também expressou alívio por ter saído ileso, acrescentando que foi uma grande lição sobre os perigos que esse esporte pode proporcionar.
Samir, um experiente inspetor de segurança do trabalho da Índia, fez uma descoberta inacreditável e ainda por cima registrou tudo em vídeo. Ele estava inspecionando a demolição de uma construção que contava com o auxílio de uma escavadeira. Essa escavadeira, no entanto, que deveria facilitar as coisas, foi a principal causadora do acidente, já que a manutenção dela não estava em dia e sua caçamba, aquela parte da frente que carrega a terra e outros materiais, acabou se desencaixando e quase atingiu a cabeça de outro trabalhador que estava bem ao seu lado. Oh my God! Felizmente, não passou de um susto. O trabalhador saiu correndo, mas não foi atingido pela caçamba. O vídeo, que viralizou pela internet, contou com alguns comentários apontando que o erro na realidade foi do próprio operador da escavadeira. Será que ele apertou algum botão de ejeção? Ou estavam querendo dizer que o operador não fez a manutenção corretamente? De toda forma, ele também deve ter ficado chocado com o acidente. Um americano do estado de Oregon passou por um momento assustador que parece até ser pegadinha de tão bizarro. Shane Ranch estava a caminho de uma loja de bebidas na cidade de Eugene quando uma serra circular gigantesca, de quase 1,20 m, se soltou de uma obra próxima e voou em sua direção. O acidente, que foi registrado por câmeras de segurança, aconteceu no dia 28 de março de 2024. Shane estava prestes a entrar na loja quando ouviu um estrondo e viu a lâmina girando em alta velocidade. A lâmina passou por entre os carros estacionados e, em questão de segundos, atingiu a parede da loja a poucos centímetros de onde ele estava. Shane, extremamente abalado com o susto, disse que aquele foi o momento mais sinistro de sua vida. Ele pensou que não sobreviveria. O impacto foi tão forte que fez as câmeras de segurança tremerem e a lâmina ficou cravada com quase 60 centímetros perfurados na parede do estabelecimento. O resultado dessa história poderia ter sido bem diferente caso Shane tivesse se atrasado em apenas alguns segundos para entrar na loja. Apesar do susto, ele agradeceu por estar vivo. Um acidente surreal aconteceu há alguns anos atrás aqui no Brasil, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O cabeleireiro Daniel de Oliveira, de 25 anos na época, perdeu o controle de seu Peugeot 206 e acabou atingindo o segundo andar de uma casa. O carro ficou pendurado, causando grande comoção na vizinhança. Daniel, voltando de uma festa, descia uma rua íngreme próxima a um córrego. Ao passar por um monte de entulho, o veículo foi lançado para o alto, atingindo a casa. 8 pessoas estavam no imóvel, mas por sorte ninguém se feriu. Daniel, que estava sem habilitação e havia consumido bebida alcoólica, sofreu apenas ferimentos leves e foi resgatado pelos bombeiros. O impacto destruiu parte do banheiro e de um quarto da casa, forçando a família a procurar outro lugar para dormir. A Defesa Civil interditou parcialmente o imóvel para reparos e a família de Daniel se comprometeu a pagar pela reforma. Um acidente impressionante aconteceu em 2023 no norte da Indonésia. A balsa Mutiara Pertiwi 1, de 1.500 toneladas, perdeu o controle ao se aproximar do terminal de balsas de Bastion, na ilha de Ternate, provocando uma série de colisões e danos milionários no local. O navio, que estava vazio, deveria atracar no Pier 2, mas acabou se desviando e colidindo com o Pier 1. O impacto foi tão forte que derrubou a ponte de embarque no mar, destruindo parte da estrutura de concreto. A balsa ainda continuou sua trajetória descontrolada, atingindo outra embarcação antes de finalmente parar. Imagens do acidente, capturadas por testemunhas, rapidamente viralizaram na internet, assustando os usuários com a força do impacto e o caos que se seguiu. A cena também apavorou os moradores da região e principalmente os espectadores que estavam no terminal. Por sorte, ninguém se feriu nesse acidente surreal, mas os danos foram graves. Um dos 2 piers precisou ser fechado temporariamente e as operações da Cityline, empresa responsável pela balsa, foram suspensas enquanto as autoridades investigaram o ocorrido. Um trabalhador da construção civil extremamente imprudente foi flagrado em um vídeo que viralizou pelas redes, chutando uma parede que precisava ser demolida. Apesar de não ser feita de tijolos, a estrutura pré-moldada apresentava um peso considerável. Ela estava pendurada apenas pela parte superior, depois de sua base ter sido removida pelos trabalhadores. Para facilitar e principalmente agilizar a demolição, esse trabalhador decidiu chutar a parede para derrubá-la. No entanto, ele acabou se esquecendo da lei de Newton, que fala sobre ação e reação.
Ao exercer uma grande força na parede, o trabalhador também foi empurrado para trás. Enquanto ele estava de saída, acabou tropeçando e ficou a um fio de se ferir gravemente. Por sorte, ele conseguiu se levantar a tempo de não virar uma panqueca. Na hora, tanto o trabalhador quanto o cinegrafista deram risadas, mas pareciam estar rindo mais de nervoso. Imagina o medo que ele deve ter passado ao encarar a morte de tão perto. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.